Olá, boa tarde, graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidá-lo, para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e hoje nós vamos estar refletindo. Eu não coloquei um tema, não. Hoje eu fui assim um pouco preguiçosa, não escolhi nenhum tema. Mas nós vamos estar meditando em Mateus 24, dos versículos 12 ao 14, tá? E depois também 1 Pedro 5,7, dois textos conhecidos, ok? Então vamos à leitura, primeiramente de Mateus capítulo 24. E quem sabe no decorrer daquilo que eu vou partilhando, não vai surgir aí o tema, para a reflexão. Mas o tema não é a coisa mais importante. O mais importante é o conteúdo. O mais importante é aquilo que o Espírito Santo de Deus irá ministrar ao teu coração. Ok? Então, fique aí. E se você se sentir abençoado, eu quero te pedir que você compartilhe esta live com mais alguém. Talvez não seja a sua necessidade hoje, mas talvez você conheça alguém que esteja a passar por isso que nós vamos partilhar nesta tarde, ansiedade, se sentindo talvez rejeitado, rejeitada, e está precisando de um impulso, de uma motivação, de uma nova motivação para seguir em frente, porque desistir jamais. Amém? Desistir jamais. Até mesmo aquela palavra que diz: se cair 7 vezes, levanta 8. Ok, vamos lá, sem demora, Mateus capítulo 24. Eu vou ler a partir do versículo 11, que diz assim: vou ler o 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Olha, nós já temos visto tantas coisas que têm nos trazido escândalo, têm nos feito ficar escandalizados. Jesus, aqui neste capítulo de Mateus, o título deste capítulo é O Sinal do Fim dos Tempos. E a gente vai ver como nós, de fato, estamos nesse final. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Versículo 12 agora. Devido ao aumento da maldade, da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então nós vamos estar refletindo sobre isso, Versículo 12, Jesus diz que devido ao aumento da iniquidade, Há uma outra versão que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o que nós temos aqui? Como se fosse uma gangorra, Lembra daquele tipo de brinquedo? Lá no Brasil é muito comum, eu penso que em Portugal também. Aqui quase não vemos. Mas a gangorra, o que é? Aquele pedaço, digamos assim, de madeira, sustentado pelo meio, e aquilo se estende. Uma criança senta de um lado, quando uma está sentada, a outra fica em cima. E assim vai, alternando, Alternando. Então é mais ou menos isso. Nessa gangorra da vida, nós vemos que a iniquidade tem aumentado. E porque a iniquidade aumenta, o amor diminui, A iniquidade aumenta e isso faz com que o amor diminua. Ou nessa versão aqui diz: o amor de muitos esfriará. E nós sentimos isso, Nós sentimos isso, o amor esfriando.
Agora, por que a iniquidade tem aumentado? Por quê? Eu diria com toda certeza, e eu penso que você vai concordar comigo, por causa do afastamento de Deus. No Velho Testamento nós vemos isso, à medida que o povo se afastava de Deus, o que surgia? Mais maldade, mais iniquidade, e eles viviam mesmo atolados no pecado. E é o que nós vemos hoje, né? O afastamento de Deus vai gerar o quê? Aumento de iniquidade, de maldade, né? Vai proliferar aquilo que não presta, né? Porque a pessoa está afastada de Deus. Então nós vivemos numa sociedade neste nível. Então o que acontece? Afastando-se de Deus, a injustiça também cresce. E nós vemos injustiça nas nações. Um exemplo é essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que nós vemos que não tem sentido aquilo. Tamanha injustiça que está ocorrendo ali. As injustiças ocorridas nos países comunistas, as injustiças no governo, maldade. Esses dias nós acompanhamos aqui nas notícias no Reino Unido o caso da enfermeira Lucy, esqueci o resto do Lucy Libby, alguma coisa assim, Letby. Essa moça, essa jovem enfermeira, gente, que maldade, uma enfermeira matando bebês recém-nascidos. Que coisa triste. E alguém mencionou, se não me falha o erro, foi mesmo um médico que fez o seguinte comentário, que um hospital deveria ser conhecido e ser tido como um lugar seguro, né? Um lugar seguro, onde aquela pessoa que está ali carente, onde aquela pessoa que está debilitada, aquela pessoa que precisa de cuidados, ela pode receber esses cuidados. No caso de um bebê tão indefeso, e foram vários bebês que essa enfermeira matou, né? Matou. Bebês prematuros. Nós, infelizmente, essa é uma notícia, mas não é só essa, né? No Brasil e ao redor do mundo, aqui na Escócia, né? Em todos os países nós vemos o que? Muita maldade, muita injustiça, muita iniquidade, né? Proliferando, aumentando. E o que acontece? Há uma diminuição do amor, né? E o amor, meus amados, meus queridos, o amor é fundamental à nossa saúde mental e emocional. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E como é que nós vemos essa falta de amor, esse esfriamento do amor? É aquela atitude de indiferença. Eu estou bem, mas se o meu próximo, o meu familiar não está, deixa quieto, né? Eu cuido da minha vida. Se eu cuidar da minha vida já é suficiente. Então falta aquele cuidado, aquele amor, aquele interesse, né? Até porque o Senhor Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós amamos a nós mesmos, Jesus coloca como base do amor ao próximo o amor que temos por nós, né? Então devemos ter amor por nós, mas esse amor não pode ser só o amor por nós mesmos, senão nós nos tornamos pessoas egocêntricas, egoístas, né? Então temos que também amar o outro, procurar maneiras de estender esse amor, deixar este amor sair de dentro de nós, né? Extrapolar o nosso ser e alcançar pessoas ao nosso derredor, na nossa comunidade, na nossa família, aqui mesmo entre nós, na igreja, que haja amor, que o amor não se esfrie.
E se você começa a notar que está havendo aquela indiferençazinha, que o amor está esfriando, ore e peça a Deus para aquecer o teu coração, né? Devemos orar por isso. Por quê? Porque o amor é fundamental para a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional também. Deus é amor. Deus é amor. Ele não tem amor por nós. A essência de Deus é amor. Então nós precisamos estar mais do que nunca apegados a Deus, né? E nós vemos também na palavra que amor é o quê? É fruto do Espírito, né? É fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. E aí vai a lista lá em Gálatas capítulo 5. E a palavra também nos ensina em Coríntios, 1 Coríntios 13, que o amor é o que? É o dom por excelência. Então, que haja mais amor nos nossos corações, que haja mais amor entre nós, que este amor não se esfrie. Amém? Amém por isso. As pessoas hoje em dia, elas estão o tempo todo, quase todo o tempo conectadas, né? Hoje mais do que nunca, os meios de comunicação, meu Jesus amado, né? No nosso celular, no nosso mobile phone, no nosso, qual é a outra palavra em português? Agora esqueci. Qual é a palavra, José? Também esqueci. Enfim, o nosso telemóvel. O nosso telemóvel, através do nosso telemóvel, do nosso celular, do nosso mobile phone, nós estamos conectados. Ali nós temos o nosso e-mail, ali nós temos acesso ao YouTube, ao Google, e é o TikTok, e é o Instagram. Então as pessoas estão conectadas, mandando as fotos, colocando uma notícia, colocando um like num vídeo, né? Ou criando um vídeo, um short vídeo. Então, as pessoas, nós estamos constantemente conectados. Mas o que nós temos visto? Isso já tem sido fonte de estudos na área da psicologia. Eu já tenho lido muito sobre isso. Elas estão mais conectadas o tempo todo, mas estão menos conectadas com elas mesmas, né? Com elas mesmas, conosco mesmo. Então, o que acontece? Nós vemos o que? As amizades virtuais. Mas, gente, as amizades virtuais e os contatos que nós temos por meio da mídia não substitui uma conversa, né? Eu, por exemplo, eu prefiro fazer uma chamada. Mando várias mensagens, mas quando é aquela situação que eu sinto aquela saudade, né? Mesmo com relação aos meus irmãos, outros familiares ou amigos, é tão gostoso pegar no celular e fazer uma chamada, e falar, e ouvir a voz daquela pessoa. E por outro lado, quando nós vivemos relativamente perto e temos condições de visitar, de dar um abraço, de convidar para tomar um café, isso é tão saudável, é muito saudável. Quando nós sentimos que isso está diminuindo, quando nós sentimos que estamos gradativamente nos distanciando das pessoas, porque o que acontece? A vida é corrida, as pessoas estão com pouco tempo. É outra coisa muito interessante, eu não quero me aprofundar não, mas a questão do tempo, né? Nós temos acesso a muito mais tecnologia, cujo objetivo seria, digamos, nos deixar mais livres e para termos mais tempo com a família ou desfrutar de outras coisas mais, principalmente a família e amigos. Mas o que acontece? Tem acontecido o inverso. Nós podemos pegar o nosso celular, o nosso telemóvel, e podemos encomendar uma comida,
e a comida é trazida à nossa casa, eu não concordo muito com isso, já quero deixar aqui esse comentário. Eu não gosto muito de fast food, né? Mas eventualmente isso acontece, fazemos. E aí o que acontece? Aquele tempo que nós gastaríamos lá com a barriga no fogão, como diz o outro, né? Cozinhando alguma coisa, não vamos gastar aquele tempo, porque usamos o celular e encomendamos uma comida, gastamos um dinheirinho a mais. Então, esse tempo que nós não estamos cozinhando poderia ser usado sabiamente para estarmos em convívio, em comunhão. E aí se encaixa N outras coisas, cujo objetivo da tecnologia é nos desprender e tornar a vida mais fácil e nos liberar, né? Nos libertar de determinadas tarefas, mas entretanto nós não temos usado isso com sabedoria. Então, o que acontece? Estamos desconectados. Qual a conclusão, o resultado disso? Isto pode e gera o quê? Ansiedade, que é dito, é conhecido e está sendo divulgado como o mal do século, a ansiedade. Então, não deixe que essa falta de amor gere ansiedade no teu coração. Não deixe que a ansiedade que já, se calhar, já está aí no seu coração, aquela preocupaçãozinha, né? Acerca do dia de amanhã, acerca do futuro, acerca daquelas coisas que você percebe que você não pode controlar. E quando nós não podemos controlar, isso gera ansiedade. E o que a Bíblia nos ensina acerca disso, né? Como não permitir que a ansiedade se acumule no nosso coração? Como fazer isso? O que fazer com a ansiedade? 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, diz o que é que nós devemos fazer com a ansiedade. Se já existe ansiedade aí no seu coração, você tem que se livrar dela. Como é que você vai se livrar da ansiedade? 1 de Pedro 5, 7 diz: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gente, eu amo a palavra de Deus, porque ela nos manda fazer alguma coisa e nos diz por que nós devemos fazer aquilo. Não fica só num mandamento, não fica só numa advertência ou numa chamada de atenção, mas a palavra de Deus nos diz, olha, lança toda a ansiedade, a sua ansiedade sobre Jesus, e diz por que nós devemos fazer, porque ele tem cuidado de vós. Então é por isso que nós temos que lançar. E aí eu quero agora deixar assim uma imagem para você, que vai te ajudar a fixar esse pensamento, né? Esse mandamento e fazer isso. Vamos imaginar um jogo de futebol. Não só de futebol, com basquete e outro, mas vamos tomar aqui como exemplo o futebol, né? Então, os jogadores estão ali no campo e o objetivo deles é fazer o gol. Então, o que acontece? Eles vão levando a bola. Eu não sou muito de futebol, não entendo muito, mas o básico eu sei. Eles vão chutando a bola e o objetivo é fazer o gol, como se diz em Portugal. Agora, chega uma determinada altura que um jogador está numa posição, mas ele observa que o outro colega, né, o outro futebolista, o outro jogador está numa posição melhor. Então, o que ele faz? Isso é o normal. Às vezes alguns jogadores não fazem isso. Querem segurar a bola e eles mesmos fazerem o gol. E aí perdem a oportunidade. Mas no sentido geral e usando de sabedoria, de bom senso, o que eles fazem? Eles passam a bola para o outro que está mais à frente, digamos assim, ou que está numa posição privilegiada e melhor, numa melhor posição, para que esse então faça o golo. Então, meus amados, meus queridos, vamos tomar essa ideia e vamos imaginar o seguinte, que nesse campo, né, nessa jogada que é a nossa vida,
né? Que é a nossa vida, que é o nosso dia a dia, nós temos que passar a bola. Então vamos imaginar que essa bola é aquela dificuldade, é aquela ansiedade, é aquele problema que você percebe que você não pode, não consegue gerir aquilo. Você não tem resposta para aquilo, você já orou, já pediu, né? Agora precisa fazer uma oração de entrega, né? De dizer, Senhor, eu não tenho condições de resolver isso, tá difícil. E aí você passa a bola para quem? Para o artilheiro maior, que é Jesus. Você passa a bola para Jesus. E eu quero te dizer, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, Ele é poderoso e Ele está na posição correta, no lugar exato, para lançar aquela bola e resolver aquela situação. Então, fique com essa ideia. Passe a bola para Jesus. Não fique segurando. Não fique tentando resolver. Olha, eu estou falando para vocês, estou falando para mim agora. Estou falando para mim mesma. Esses dias atrás, eu estive assim muito embaixo. Né? Muito embaixo. Estava triste, sem saber, oh Deus, certas dificuldades, estava triste, estava preocupada. Mas eu louvo o Senhor, porque quando nós o buscamos, abrimos o nosso coração, né? Nos colocamos na presença dele em oração, reconhecendo a nossa limitação, é exatamente isso, né? Nós passamos a bola para ele e dizemos, Senhor, eu não tenho como resolver essa situação. Eu não posso mudar a atitude, a visão desta e daquela pessoa, né? Eu não posso convencer. Na realidade, nós não temos controle sobre muitas das coisas que nos acontecem, que chegam às nossas vidas. Então, de fato, nós temos que fazer o que Pedro, o apóstolo Pedro, nos orienta, nos manda fazer. Ele diz, lançando sobre ele. Ele quem? Jesus! Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus deseja saber aquilo que está causando ansiedade ao teu coração, né? Tem até uma música de um cantor, agora eu esqueci o nome dele, que ele diz que nós devemos entrar no nosso quarto. A palavra de Deus diz, fechar a porta e falar para Jesus, contar para Jesus. Não é colocar lá no Facebook ou mandar uma mensagem para A, para B, para C, né? Mas abra o seu coração, fale com Jesus, fale com aquele que pode fazer o gol, passe a bola para ele. E às vezes nós andamos aí passando a bola para quem muitas das vezes vai ouvir a nossa queixa, às vezes não vai ter nenhuma palavra de ânimo para nós. Às vezes acontece isso. Então é importante que nós busquemos a pessoa certa, né? A pessoa certa. E sermos gratos a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas, né? Não quero aqui generalizar. Quantas vezes eu tenho certeza que você tem amigos, amigas e pessoas que têm te apoiado, têm orado por você, né? Tem sido instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para abençoar a tua vida, né? Em momentos de dificuldade, em momentos de ansiedade. Então, sejamos gratos. Sabe por quê? Porque lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, fala também sobre a questão da ansiedade que vem ao nosso coração e que nós não devemos estar ansiosos, mas devemos trazer tudo isso, deixar que isso seja conhecido diante de Deus por meio de oração e súplica com ação de graças, com ações de graças. Oração, súplica. Às vezes nós oramos, mas há aqueles momentos que nós precisamos realmente derramar os nossos corações. E por vezes vamos até chorar na presença de Deus, buscando, suplicando.
Mas o terceiro ingrediente é ações de graça, né? Sermos também gratos a Deus por aquilo que Ele já tem feito, por aquilo que Ele já tem operado. Então é isso que eu quero deixar com você nesta tarde, né? A iniquidade está aumentando, vivemos num mundo em que o aumento da iniquidade tem feito o amor esfriar. E essa falta de amor, esse esfriamento do amor, faz com que haja uma certa tendência, né, para a ansiedade nos nossos corações. Então, não se deixe ficar sobrecarregado, né? Mas não deixe que a ansiedade se acumule no teu coração. Quando você percebe que aquilo já está vindo aqui, não deixe vir até aqui. Antes que chegue até aqui, esvazie, lance a bola para Jesus. Amém? Passe a bola para Jesus, porque Ele é poderoso para te ajudar, para trazer alívio ao teu coração. E voltando lá em Filipenses, que diz que nós devemos orar, suplicar e dar graças, o versículo 7 diz, dar o desfecho. Qual vai ser a conclusão de fazermos isso? A paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Então, talvez o tema dessa mensagem possa ser: passe a bola para Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, louvamos e bendizemos o Teu nome pelo poder da Tua palavra, Senhor. A minha vai ficar perdida, vai se perder, mas a Tua não voltará para Ti vazia. Abençoa, Senhor, cada pessoa que terá acesso a esta palavra. E que, ó Deus, essa palavra possa ser divulgada, possa ser passada adiante, para que mais pessoas possam se sentir animados e, ó Deus, que possam verdadeiramente tomar essa posição de passar a bola para Jesus e não permitir que a ansiedade permaneça nos seus corações. Ó Deus, sela esta palavra dentro de nós. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tenha uma semana abençoada e cá estaremos no próximo domingo, no mesmo horário. E se você foi abençoado com essa palavra, passe adiante. E muito obrigado por todo o apoio, né, que vocês têm dado. Ok? Fique na paz do Senhor Jesus.